Olá, olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje a aula tá assim, ó, meu Deus, meu Deus, que assunto, Pai, fala mesmo, nosso coração. O nome da aula, né, já começa sendo impactante, pelo menos pra mim, porque como eu digo sempre, a ministração, a palavra começa aqui, né? Começa aqui. Então, o Senhor vai falando aqui, se sobrar, fica com alguma coisa, porque eu sei que começa aqui. A palavra de hoje é sobre esperança, né? E como eu já disse, a aula se chama Esperança em meio à dor. Porque sim, é possível continuar crendo quando tudo dói. Quando é. Ai, respira comigo assim, ó, bem profundo. Quando dói tanto, que dói até o corpo, sabe? Quando dói até o nosso físico. Nossa aula hoje está baseada em Romanos 8,18 e diz assim a palavra do Senhor. As aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Eu vou repetir para vocês. As aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que há em nós de ser revelada. Paulo não estava falando de um futuro distante, ele não estava falando de algo inatingível, ele estava falando de uma certeza presente, de que Deus nunca desperdiça uma dor. Deus nunca desperdiça a dor de uma filha. E o bem que ele faz com isso é para nós mesmas. A dor faz parte da nossa jornada, a dor faz parte da nossa caminhada, mas na vida da mulher que teme ao Senhor, a dor nunca é em vão. Pode começar a anotar aí, porque hoje vai ter muita coisa para você anotar no seu caderninho. Na vida da mulher que teme ao Senhor, a dor nunca é em vão. Ela sempre vem com um propósito, e esse propósito é revelar Cristo através de nós e em nós. Revelar Cristo em nós e para os outros. Talvez você esteja passando por uma perda, uma decepção, uma espera muito longa, como a gente falou na aula anterior, ou um silêncio que parece não ter fim, né? Como aquele silêncio de 400 anos de Deus. E é o que o inimigo quer. Achar que você achar que Deus te esqueceu. Ele quer que você pense que Deus não se lembra mais de você. Mas eu quero te lembrar, eu tô aqui para te lembrar que Deus não esquece de quem ele ama. E minha irmã, ele te ama. Ele te ama. Mesmo quando você não sente, ele tá ali te amando. Mesmo quando você não vê, ele tá ali trabalhando no invisível. Mesmo quando você tá triste, porque às vezes nossa alma se abate. Ele tá ali e ele não muda, ele continua o mesmo. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Quero que você entenda que a dor é uma escola para a nossa alma, porque a dor ensina. É na dor que nós aprendemos o que, às vezes, na alegria, a gente nunca aprenderia. A dor vai ensinando coisas que a alegria não ensina. É nela que o nosso orgulho é quebrado, que a nossa fé é refinada, sabe? Que entra naquela sintonia fina, que o amor é purificado. Deus usa o deserto para nos mostrar que a presença dele é mais doce do que qualquer promessa, é mais necessária do que qualquer coisa que ele possa nos prover. Lembra de José? Foi na prisão que José amadureceu para o palácio. Lembra de Davi? Foi fugindo nas cavernas que ele aprendeu a depender de Deus. Eu quero te lembrar do próprio Jesus. Foi suando sangue que ele nos ensinou o que é obediência. A esperança não nasce na ausência de dor. A esperança nasce dentro da dor. A esperança não nasce quando tá tudo bem, quando tá tudo alegre. A esperança, ela nasce quando tá tudo muito difícil. É quando tudo tá desmoronando, que a gente precisa aprender a confiar naquele que não desmorona, naquele que não muda. Então, minha irmã, o evangelho não é uma promessa de que a gente nunca vai sofrer. O evangelho não é uma promessa que ele vai tirar de nós todos os desertos da nossa vida e que vai ser tudo sempre cheio de flores, sempre primavera. Não é. Mas é a certeza que a gente nunca vai estar sozinha, que a gente nunca vai estar sozinha, porque Ele sempre estará
com a gente, não importa o seu nível de sofrimento, Ele continua sendo um Pai presente. Amém? Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Então perceba. Deus não disse se passares. Percebe isso? Ele não disse se você passar pelo fogo. Sabe o que ele disse? Quando passar. Ou seja, a dor faz parte da nossa caminhada. Da nossa caminhada vai ter deserto, sim. Mas Ele promete estar presente em cada passo dessa nossa caminhada. E essa é a presença que muda tudo. Porque a presença de Deus não apaga o problema. Senão a gente não ia evoluir, senão a gente não ia amadurecer. Mas transforma a nossa perspectiva. Transforma a nossa visão diante do problema. É quando a dor se torna o lugar onde o céu toca a terra. Tá anotando isso? Anota aí então, é quando a dor se torna o lugar onde o céu toca a terra. Paulo sabia disso, e quando ele escreve 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, se somos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vamos trazer aqui para os nossos ouvidos? Em tudo somos atribuladas. Eu e você. A gente aqui, ó. Em tudo somos atribuladas, mas não angustiadas. Perplexas, mas não desanimadas. Perseguidas, mas não desamparadas. Abatidas, mas não destruídas. Em outras palavras, a dor pode te atingir sim, mas não vai te destruir. Então, se você tá num dia muito difícil hoje, talvez hoje seja o dia certo para você ouvir isso. Levanta a sua cabeça, porque aquele que te guarda não dorme. E sabe por quê? Porque a esperança ressuscitou. E a nossa esperança não é um sentimento. A nossa esperança tem nome e esse nome é Jesus. Ele é a âncora da nossa alma. Sabe o que é âncora? Âncora é aquilo que segura o barco para o barco não ir embora, não ficar perdido, não ir ficar a ver navios. A âncora, ela sustenta ele ali no lugar certo, onde ele tem que ficar. Então, Jesus é a nossa âncora. Ele que nos firma, que nos segura, que não permite que vento soprem forte e leve a gente embora. Porque vai ter ventania aí, vai ter aqui. Mas ele é a nossa âncora, que permite que a gente fique sempre no lugar seguro. Hebreus 6,19 diz assim: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Pode procurar aí na sua Bíblia, Hebreus 6,19. Então, quando tudo parecer incerto, é a âncora que nos mantém de pé. É a nossa âncora que nos mantém de pé. Talvez a dor tenha mudado os teus planos, mas não mudou o propósito. Talvez o choro tenha durado a noite, mas o nosso salmista diz o quê? A alegria vem pela manhã. E essa manhã não é só quando o dia nasce, quando começa. Essa manhã quer dizer que é um novo tempo. Quando Deus levanta o sol, o vale da sombra some. Quando Deus levanta o sol sobre o vale, ele some e ele fala: filha, acabou o luto, agora é a hora de florescer. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar por luto, tá? Mas florescer depois da dor não é esquecer do que aconteceu, é aprender a olhar de um outro jeito, de uma nova forma. É transformar as nossas cicatrizes em testemunhos. É olhar para trás e dizer: eu pensei que ia morrer por causa disso, mas Deus me fez viver. E essa é uma frase que eu mesma disse várias vezes. Eu pensei que eu ia morrer por causa disso e eu tentei me entregar. Eu tentei. Mas Deus me fez viver. Deus me deu vida novamente. Então, a dor tem fim. A dor tem fim. O propósito é eterno. E o Espírito Santo é o único que consegue transformar o nosso sofrimento em semeadura. O que parece pedra hoje vai se tornar ministério para você amanhã. O que é lágrima hoje, amanhã vai ser colheita para a sua vida. A palavra diz: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Deus vê cada lágrima que escorre nos nossos rostos, através dos nossos olhos. Ele não apenas recolhe essas lágrimas, ele multiplica isso, ele transforma isso, ele traz maturidade através disso, ele traz crescimento através disso, ele cura as nossas feridas e faz isso ser transformado em fé. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Você não precisa entender tudo.
Você vai me ouvir dizendo algumas vezes isso, porque a gente não vai entender tudo. A gente só precisa crer em tudo que ele diz, porque o mesmo Deus que permitiu o vale é o Deus que prepara a mesa pra gente. E o vale não é o final da história. O vale está no caminho para a nossa vitória, que está em Jesus. Então, se hoje você está cansada, se você se sente sem força, respira fundo. Até eu vou respirar. Respira fundo e diga assim comigo, repete comigo, tá? Senhor, eu confio em ti. Mesmo doendo, eu confio em ti. Repete comigo. Sem entender, eu confio em ti. Mesmo chorando, eu confio em ti. Repete quantas vezes for necessário. Não para ele ouvir, porque ele já ouviu de primeira, mas para você entender e isso mudar dentro de você qualquer desconfiança que você ainda tenha no nome de Jesus. Qualquer insegurança que você ainda tem. Então não esqueça, ele é a nossa âncora, a âncora da nossa alma. A fé não é a ausência de lágrimas e a decisão de crer enquanto elas caem é nossa, nós precisamos crer. E quando você confia, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo sopra esperança dentro do seu coração. Ele sopra esperança dentro do seu coração. E a alegria vai voltando e você vai vendo a graça do Senhor na sua vida. Anota aí no seu caderninho. A dor pode até gritar, mas a esperança sempre tem a última palavra. Não esquece disso. A esperança sempre tem a última palavra. Até eu vou anotar isso agora aqui. E antes de você encerrar a aula, antes da gente finalizar aqui, eu quero te lembrar o que Romanos 8:28 declara. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas, não uma coisa ou outra, mas todas as coisas cooperam para o bem daquelas nós que amamos a Deus. Então, até o que você não entende hoje, um dia vai fazer sentido na sua cabeça, na sua mente, porque Deus é especialista em transformar cinzas em belezas, tá? Então, hoje entregue a Ele, entrega para Ele o que dói, entrega para Ele o que tá te afligindo e deixa a esperança começar a brotar aí dentro de você, recomeçar aí dentro de você. Você pode e merece ter uma vida cheia de esperança. Amém? Então essa é a nossa aula de hoje e amanhã nós vamos continuar ainda nesse módulo. A gente vai falar sobre viver de propósito. O que é viver de propósito? Não é apenas com propósito, nós vamos viver de propósito, porque a dor não é o fim, é o início de um novo chamado, tá bom? É o início de um novo servir aí para o nosso Deus. Que Deus te abençoe e que você sinta no seu coração a esperança começar a brotar. Um beijo, paz do Senhor, até amanhã.